O Irã está indo bem, indo absolutamente bem. Nós controlamos totalmente o Estreito de Hormuz. Temos controle sobre ele. Ninguém mais, só nós. Nossa marinha é inacreditável. E as coisas estão indo muito bem para o nosso país. Pode prosseguir. Bem, isso é uma ótima notícia. Pelo visto, a guerra praticamente acabou. Já podemos começar a estourar algumas garrafas de champanhe. Embora, não sei, talvez seja um pouco prematuro. E vamos conversar sobre isso com o nosso convidado de hoje, o ótimo Robert Barnes, advogado constitucionalista. Ele tem boas conexões em Washington, D.C. e é um bom amigo do programa. Você pode encontrar o Robert no X e no programa dele com Viva Fry, em vivabarneslaw.locals.com. Robert, o que você acha dessa declaração de que está tudo bem? Que você nem precisa se preocupar com a guerra? Quer dizer, é a mentalidade delirante do Trump. Eu não me importaria com essa mentalidade delirante se ela significasse uma saída. Desde que a mentalidade delirante seja, nós já vencemos, então não preciso estar lá, o bloqueio não precisa estar lá, nossa presença militar não precisa estar lá, e as sanções não precisam estar lá. Já que podemos liberar a economia global, ótimo. Mas na verdade não é isso que ele está fazendo. Ele está reforçando o bloqueio. Ele está reforçando. Estamos começando a reduzir nossa presença militar na região. Mas pelo menos há algum retorno. E isso precisa acontecer. Pelo bem dos soldados que estão exaustos depois dessa incursão de 6 meses. Como Trump chamou isso no começo? Uma pequena excursão ou algo assim? Ah, sim. Foi só uma pequena excursão. Foi a frase exata que ele usou. Sim, exatamente. Nos últimos 6 meses, ainda estamos sendo arrastados para isso. O problema é econômico. Quer dizer, temos os problemas das várias formas de desgaste que ocorreram em relação às nossas munições e ao nosso efetivo. O moral do nosso efetivo está muito baixo. As munições estão em nível muito baixo, especialmente para ataques de longa distância. Kane disse a eles que isso aconteceria antes da guerra. Agora todo mundo está dizendo isso a ele, mas, é claro, isso só leva a acusações internas, em vez de uma admissão e um reconhecimento por parte de Trump. A economia não vai melhorar, mantendo essa quantidade de oferta de petróleo e gás fora do mercado global. Isso já está desencadeando problemas com o carry trade do iene japonês. E, com o iene japonês subindo tanto, é preciso repatriar capital e vender títulos do Tesouro, o que eleva as taxas, que já estão acima de 4,5% nos títulos de 10 anos. Então, os problemas econômicos continuam crescendo. Os problemas políticos internos continuam crescendo. Ele está com índices na casa dos 30%. Vocês tiveram Richard Barris ontem, e como os dados das pesquisas de Barris mostram, atualmente os democratas têm uma vantagem de 2 dígitos. Isso se traduziria numa vitória esmagadora na Câmara e no Senado. E aquilo de que falamos anteriormente agora foi confirmado. Os democratas estão montando um enorme dossiê para o impeachment do presidente Trump. O plano é avançar devagar e de forma constante, simplesmente desgastando-o ao longo de um ano. E se eles conquistarem o controle tanto da Câmara quanto do Senado, terão todo o poder de intimação de que poderiam precisar, todas as ferramentas de investigação de que poderiam precisar. Todos aqueles senadores do lado democrata que se imaginam virando presidente vão querer a cabeça de Trump numa estaca antes das primárias presidenciais de 2028. E as pessoas vão ficar chocadas com a escala e a amplitude da corrupção que, infelizmente, ocorreu dentro do governo Trump, em benefício dos amigos dele, da família dele e do próprio Trump. E a aprovação dele pode cair para a casa dos 20%. Ele já está na casa dos 30% nas pesquisas de aprovação. E ele pode rapidamente cair para a casa dos 20%, quando as pessoas descobrirem o quanto ele monetizou a guerra no Irã, monetizou a forma como lidou com os arquivos Epstein e protegeu membros da classe Epstein, monetizou o Departamento de Justiça e esquema de paga para jogar,
golpe após golpe de paga para jogar, e vai ser simplesmente constrangedor. E tudo isso vai cair na cabeça dele. E o que Trump está fazendo? Publicando posts no Truth, que parecem que ele é um promotor do próximo evento da World Wrestling Entertainment. É esse tipo de linguagem, esse tipo de jargão, que sabe, você fica esperando ele ir um pouco além. Isso mostra alguém que não está vivendo no mundo real. Ele se tornou o palhaço-chefe do que virou um circo de segundo mandato. Bem, então agora deixe-me te perguntar uma coisa sobre política. Você mencionou que tivemos Rich Barris no programa ontem. Foi um programa absolutamente magnífico. Recomendo muito que as pessoas voltem ao nosso arquivo e assistam aquele episódio, literalmente de ontem. Eu gostaria de te fazer uma pergunta política, com base nas coisas que ele falou. Porque, no fim do nosso programa, eu estava meio que repassando na minha cabeça tudo o que tínhamos dito, a coisa simplesmente não fecha. Então, como uma preparação para você, a pergunta que vou fazer é: o presidente Trump está realmente no controle das suas faculdades cognitivas? Ou está sofrendo de algum tipo de comprometimento mental que o impede de tomar decisões racionais? Por exemplo, falamos ontem sobre os arquivos Epstein, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra no Irã e, especificamente, as relações dele com Benjamin Netanyahu. Em todos esses 4 temas, Rich explicou que a base dele, as pessoas de que ele desesperadamente precisa ao seu lado nas eleições de meio de mandato, estava esmagadoramente do lado oposto ao do presidente Trump. E isso estava fazendo com que ele perdesse apoio. Obviamente, ele já não tem nenhum apoio do outro lado, e tem ainda menos no centro. Mas então vem a pergunta que eu teria feito, se tivesse pensado nisso antes. Então vou perguntar a você, por que o presidente dos Estados Unidos não adotaria algo em que dados esmagadores de pesquisas mostram que essa é uma jogada vencedora para o seu lado? Ele está fazendo o oposto? Exatamente. E isso, para mim, a minha interpretação tem sido que o padrão de conduta mudou radicalmente. E a melhor explicação para isso tem sido um processo decisório enfraquecido, que reflete uma capacidade mental limitada. Os iranianos e os russos, sabe, adotaram a mesma abordagem analítica e concluíram que ela é mais eficaz para fazer previsões. Então, para qualquer critério usado para explicar a conduta passada de alguém, ou para prever perspectivas de curto e médio prazo, você pode medir sua eficácia pela precisão que ele teve, pelo poder explicativo, pelo quanto ele é mais persuasivo para explicar o passado recente do que explicações alternativas, e pelo quanto ele é bom em prever o comportamento dessa pessoa. Se você partisse de qualquer versão do Trump, que agisse como o Trump de 2016, o Trump de 2020, ou até mesmo o Trump de 2024, certamente não conseguiria explicar nem prever o comportamento dele nos últimos 6 meses. Como Rich destaca, dá para dizer que isso vem acontecendo há um ano, desde que ele mudou de posição, tanto sobre os arquivos Epstein, quanto ao entrar em guerra com o Irã. 2 coisas em relação às quais ele havia prometido fazer o oposto do que fez: encobrir o caso e envolver o país. Então, não há dúvida. Mas mais detalhadamente, o que venho falando com vocês há 6 meses é que houve uma mudança radical e dramática na perspectiva de Trump, na sua abordagem e em toda a sua metodologia de tomada de decisões. O antigo Trump costumava equilibrar e ancorar seu pensamento positivo, com o qual cresceu sob Trump. Norman Vincent Peale, com um realismo objetivo e implacável em seu livro A Arte da Negociação. Ele dizia: espere sempre o melhor, mas planeje para o pior. Ele era um planejador obsessivo de contingências. Eu vivenciei isso quando o representei durante o processo de contestação da eleição presidencial de 2020. Ele examinava todas as contingências e sempre tinha muita clareza sobre o que era praticável e alcançável e o que não era. Essa é a primeira parte. A segunda é que ele sempre queria várias opiniões, todo tipo de segunda opinião. Em geral, ele queria segundas opiniões demais para alguns de nós, porque a quantidade de pessoas que ele consultava era inesgotável.
E em terceiro lugar, ele buscava ouvir uma ampla variedade de vozes diversas e dispersas. Isso começou a mudar no verão passado e se acelerou. E chegou ao auge durante a guerra com o Irã. Cada vez mais, ele está numa bolha minúscula, de pessoas com quem sequer fala. Se alguém expressa uma opinião de que ele não gosta, ele fica bravo, perde a calma e explode com essa pessoa. E ele já não tem mais nenhum realismo objetivo que mantenha seu pensamento positivo ancorado. E o que isso faz é transformar o pensamento positivo em pensamento delirante, em acreditar em coisas, em confabulação. E esse livro, Mudança de Regime, detalha isso amplamente. A outra coisa que aconteceu é que ele passou por uma enorme mudança de personalidade. Ele já não se vê nem mesmo como um presidente americano. Ele se compara a Átila, o Huno, Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Stalin. Ele quer ser comparado a um dos maiores líderes da história do mundo, não apenas a um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E o problema com todas as pessoas que ele identificou como ícones, como pessoas a serem imitadas em termos de poder, não necessariamente de filosofia política, é que todas são conquistadoras. A forma como elas se tornaram grandes foi no estilo de Alexandre o Grande. Saíram conquistando, conquistando e conquistando. Ele não citou Gandhi, não citou King, nem sequer citou um único dos pais fundadores como alguém com quem se comparar. E isso dá uma ideia de onde ele está. Ele se tornou aquilo que os pais fundadores temiam profundamente. Poder demais no poder executivo, para começar, especialmente quando se trata de guerra. E há pessoas ao redor dele que reconhecem isso. Mas o problema é que todas o bajulam. Temos um gabinete de covardes cujo objetivo e obsessão é servir Trump. É conseguir a aprovação de Trump. É receber um tapinha na cabeça do papai Trump. É por isso que Scott Bessent diz coisas que ele sabe serem patentemente falsas sobre os mercados de petróleo, sobre o acesso a terras raras, sobre a eficácia das nossas sanções contra o Irã. É por isso que Hegseth diz coisas absolutamente ridículas, como que as munições estão bem e coisa e tal. Mike Waltz diz a mesma coisa, que não temos nenhuma limitação do nosso poder militar, embora o mundo inteiro possa ver que a resposta óbvia é que temos. Tivemos que usar 50 sistemas Patriot, só para defender aquela única base na Jordânia, e mesmo assim falhou. Isso levou à morte de vários militares, e provavelmente vai levar à morte de mais pessoas adiante, porque mais de 100 ficaram feridas. Então, a mentalidade do Trump é que diariamente ele vai se convencer de coisas que são patentemente falsas. Isso pode ser útil na fase de marketing, mas Trump sempre soube que não era verdade. Ele tinha um plano de contingência ligado a isso. Ele se recusa a fazer qualquer planejamento de contingência. Ele deu para trás com Vance 7 vezes, pelo menos 7 vezes, em relação a um possível acordo. Agora, o Irã não vai se envolver em nenhum acordo com Trump. A equipe de Vance sabe disso. O restante da Casa Branca sabe disso. E agora Trump está aceitando essa realidade. Que eles não confiam neles, não acreditam neles, então não vão fazer isso. Agora, a única coisa que o Irã vai fazer é responder na mesma moeda, ação por ação. Vocês fazem alguma coisa, nós fazemos alguma coisa. Então vocês suspendem as sanções, nós abrimos mais o estreito. Vocês retiram o bloqueio, nós abrimos mais o estreito. Vocês reduzem sua presença militar no Oriente Médio, nós abrimos mais o estreito. Eles vão usar isso como instrumento de pressão até o fim. Não há nenhuma chance de um acordo nuclear. O Irã basicamente rejeitou isso. É por isso que Trump tem saído por aí dizendo: bom, sabe de uma coisa? Eu nem queria um acordo nuclear mesmo, o que é total e patentemente falso. Mas é alguém com um processo de tomada de decisões no estilo Rei Lear, que mostra indicadores de comportamento associados ao lobo pré-frontal, de demência em estágio inicial. Não uma demência do tipo em que você perde a capacidade de falar. Você perde a noção no que diz respeito ao seu filtro emocional e à tomada de decisões. E nós vimos o filtro emocional dele desaparecer.
Os memes ficaram cada vez mais loucos. Quer dizer, literalmente, quando os repórteres do New York Times foram até lá, sabendo que estavam escrevendo um livro sobre o primeiro mandato dele, ele lhes mostrou a lista que dizia: olhem, eu sou como Átila, o Huno. Olhem, eu sou como Genghis Khan. Isso mostra que ele perdeu a noção. Você tem alguém, com o controle emocional de uma criança pequena, cuja mudança de ego e personalidade agora faz com que ele queira ser como Genghis Khan ou Átila, o Huno. E então, ele está cercado por um gabinete de covardes e bajuladores que jamais serão honestos com ele, porque só querem receber um tapinha na cabeça. E esse é um cenário de pesadelo para a tomada de decisões do homem mais poderoso do mundo. E é exatamente isso que eu queria abordar em seguida, logo depois disso. Vamos dar uma olhada em alguns desses membros do gabinete. Primeiro, no secretário de Energia, Chris Wright, que apareceu nas notícias ontem e disse: sim, basicamente o que o presidente Trump está dizendo está certo. De fato, nós controlamos o Estreito de Hormuz. As exportações voltaram para níveis próximos aos de antes da guerra. Todo o petróleo do mundo está saindo. Foi isso que ele disse ontem. Agora, eu pesquisei isso esta manhã, com a ajuda de IA, especificamente consultando e analisando dados da Kepler e de várias outras organizações de comércio marítimo que acompanham isso em tempo real. E eis o que encontramos. O volume estimado nas últimas 48 horas é de cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de barris por dia. Outra fonte me disse esta manhã que talvez tenha ficado em torno de 6%. Mas a contagem de navios, é claro, a Kepler contabilizou apenas 6 navios saindo, e assim por diante. Então você vê essa discrepância. Enquanto autoridades dos Estados Unidos dizem que o fluxo chegou a 9 milhões de barris de energia, analistas confirmam que o movimento físico observado continua sendo uma fração dos níveis pré-guerra. A estimativa mais otimista que eu vi, independente do governo, foi de 40%, o que na verdade já era bastante bom. Mas aí você olha ali embaixo, na parte inferior, e vê por onde esse petróleo realmente passou. Em coordenação com o Irã, 3,5 milhões de barris por dia representam de 85% a 95% do volume. O que está saindo é o que o Irã concorda em deixar sair. E parte disso vem desses navios clandestinos, ou seja, eles desligaram os rastreadores de GPS. E aí, olhando de novo para onde isso está passando, pelo corredor iraniano, 90%, pelo corredor de Omã, cerca de 10%. Esse é o que está sob nosso controle. Então, alguma coisa ainda está saindo, mas é tudo em pequena escala. E ainda assim, você tem o secretário do Departamento de Energia basicamente dizendo: sim, o que o presidente Trump disse de que está tudo indo bem, está certo. Mas veja, esses são barris fictícios. Na realidade, não está saindo tanta coisa assim. E como você mencionou há um instante, nem estamos falando muito agora sobre combustível de aviação, diesel, amônia, fertilizantes e todo esse tipo de coisa. Vai haver um problema sério se isso não for destravado bem rápido. Não há dúvida sobre isso. E, essencialmente, o que fizemos foi usar nossas reservas estratégicas, que estavam em níveis excepcionalmente altos no início desse conflito. Usamos nossos estoques comerciais. A China ficou fora do mercado por um período e não importou de forma agressiva para fins de refino. E o conjunto dessas coisas mitigou qual seria o preço nos mercados globais, em termos do preço dos contratos futuros, o preço no papel. E quero dizer, as pessoas deveriam se lembrar do Soros-Scotty. Eu o chamo de Soros-Scotty por causa de seus laços de longa data com George Soros. E isso diz algo sobre suas inclinações políticas. Mas também diz algo sobre sua capacidade de manipular mercados. É isso que ele faz melhor do que provavelmente qualquer secretário do Tesouro na história americana, especialmente nos mercados cambiais e de commodities. Agora, estamos vendo que isso não está funcionando muito bem no Japão, porque os fundamentos são ruins demais. As pessoas acharam que ele tinha deixado aquilo por acidente no bloquinho dele na Casa Branca para a mídia encontrar. Tipo,
Ah, eu sou uma pessoa maluca. Por que ele deixaria essa anotação ali para a mídia registrar? Foi deliberado. A esperança é que isso viralize, porque o objetivo é manipular os mercados com a informação de que ele está comprando ienes japoneses para sustentar o iene, evitando que eles despejem todos os seus títulos do Tesouro Americano e provoquem um aumento enorme nos rendimentos, que já estão altos demais do ponto de vista do governo Trump. Então, eles conseguiram, de certa forma, manter isso sob controle até certo ponto. Mas se você olhar o preço na bomba, especialmente do diesel e do combustível de aviação, essa combinação, o diesel entra na nossa agricultura, o diesel entra no transporte e no envio de todas as mercadorias. Então ele acaba se tornando um grande custo de insumo para os produtos, assim como a própria gasolina no preço da bomba. Todo esse papo de, não se preocupe, olha o preço. O preço à vista está em 70, 80 ou 90 dólares. Aliás, isso ainda é quase o dobro do que era antes desta guerra. Antes mesmo de se falar nesta guerra, se você voltasse a 2025, o preço do petróleo parecia que ia chegar a 50 dólares o barril, em termos de WTI, e algo como 55 dólares o barril do Brent. O fato de estar quase no dobro não é exatamente um bom sinal. Isso já mostra que mesmo com toda a manipulação, toda a queima de estoques, todas as liberações das reservas estratégicas, tudo isso, até mesmo a China ficando inativa, com 5 ou 6 milhões de barris por dia, nós tínhamos um problema sistêmico. E isso nem inclui a ureia usada nos fertilizantes, o hélio usado nos chips semicondutores, ou o enxofre usado numa ampla variedade de produtos da cadeia de suprimentos. Tudo isso vai se propagar pela economia, seja por ficar tão caro que destrói a demanda, seja simplesmente por não haver oferta. Em alguns casos, isso acaba desencadeando coisas como o problema da moeda japonesa, que por sua vez desencadeia problemas em Wall Street, problemas financeiros e problemas de pagamento da dívida pública. Isso está se espalhando pela economia, e a capacidade de manter isso sob controle está ficando cada vez mais fraca. Nossas reservas estratégicas estão a 50 milhões de barris do limite estabelecido pelo Congresso. Trump não pode deixar sua reserva estratégica cair abaixo de 243 milhões de barris, e já estamos abaixo de 300 milhões. Aliás, um número abaixo do qual Trump disse que jamais chegaríamos. Então, ele sabe que isso tudo é besteira. Mas o perigo é que, normalmente, essa besteira serve apenas para manipular os mercados, manipular o público, ganhar um pouco mais de tempo, conseguir um pouco mais de margem de negociação com o Irã. Não é isso que está acontecendo aqui. Trump acredita nas próprias bobagens. Trump acreditava em tudo isso. Foi assim que entramos nesta guerra. Ele ficou ali e zombou de Vance por dizer que o Estreito de Hormuz seria fechado. Você não sabe do que está falando. Não, você é um tolo. Você vai ver. Isso é ridículo. Quero dizer, coisas absolutamente insanas. Idiotas. Os generais ficam ali e não reagiram com firmeza suficiente. Rubio não reagiu com firmeza suficiente. E ele de vez em quando quer levar o crédito por isso quando acha que está indo bem, e depois diz que não tem nada a ver com isso quando está dando errado. Nosso inútil secretário de Estado, que é o que parece, não consegue negociar um acordo em lugar nenhum, de forma alguma, em nenhum momento. Então você olha para... Quero dizer, até o acordo de Gaza está desmoronando neste exato momento. Então você olha para essas coisas do ponto de vista econômico. Agora, Wright disse em particular a algumas pessoas que era contra esse conflito e que não conseguiríamos suportar essa quantidade de petróleo e gás fora de operação por esse período de tempo. Mas todos eles querem agradar Trump. Então é por isso que quando você vê... Eu sei que Larry Johnson pergunta, como Bessent consegue dizer algumas dessas coisas incrivelmente estúpidas? Ele está dizendo isso para agradar Trump. Ele sabe que Trump é o principal público dele, que vai sair por aí animando a torcida e dizendo coisas que todo mundo sabe. É quase como um ritual de auto-humilhação.
Todo mundo em Wall Street sabe que Bessent não acredita em metade do que está dizendo. Tipo, eu resolvo as terras raras em 1 ano, como ele disse no ano passado sobre a China. É só instalar alguns oleodutos e pronto, teremos problemas no Golfo. Nem precisamos sequer do Golfo Pérsico, uma das vias marítimas mais estratégicas do último século e meio. Nem vamos precisar dele daqui a 1 ou 2 anos. Todo mundo em Wall Street e no próprio mundo pessoal e profissional de Bessent sabe que isso é completamente absurdo. Mas ele tem que vender essa narrativa. Todo mundo sabe que Wright está falando bobagem. Lembram quando Wright dizia que conseguiríamos tudo isso e Trump falava que conseguiríamos todo esse petróleo venezuelano? Não houve aumento nenhum. Ainda há 2 plataformas, apenas 2 plataformas na Venezuela. E de qualquer forma, para refinar aquele lodo pesado, leva uma eternidade. Não houve nenhuma melhora importante ali, nem nenhum grande problema foi resolvido. Então os problemas com petróleo vão ficar muito, muito piores. Os problemas com gás natural, muito, muito piores. E os problemas com fertilizantes usados na produção de alimentos, muito, muito piores. Isso vai afetar mais o Paquistão e o Sul lá, Mas isso está afetando os agricultores aqui. Eu represento muitos agricultores. É a combinação, o golpe duplo, dos problemas com fertilizantes e combustíveis. Os custos dos fertilizantes estão subindo muito, ou eles não conseguem pagar. Ao mesmo tempo, os custos do diesel também estão subindo muito, ou eles não conseguem pagar. E aí você coloca isso no contexto de um governo Trump que não está realmente dando respaldo aos agricultores de forma ampla e que adota políticas seletivas de sanções globais que prejudicam, como essas últimas sanções contra a Rússia. Se elas fossem de fato implementadas, veja quem seria afetado. Se fossem aplicadas à China, a China responderia punindo os agricultores americanos. Então, isso está piorando muito a situação dos agricultores em estados como Iowa, que tem eleições cruciais para a Câmara, o Senado e o governo estadual. Então, se você junta tudo isso, Trump continua se equilibrando bem à beira do precipício. Ele ainda não pulou de vez, fazendo algo tão insano quanto tentar destruir toda a infraestrutura deles, o que levaria a uma destruição recíproca de infraestrutura no Golfo. Mas ele também não recua. Não se afasta. Fica ali, à beira do precipício, esperando para ver o que acontece, porque se convence de coisas que são patentemente falsas. E o gabinete dele está tão cheio de covardes que nenhum deles vai dizer que o imperador está nu. E veja, a outra questão que está surgindo ainda mais cedo, que é a do combustível de aviação. As companhias aéreas vão enfrentar problemas com combustível de aviação nos próximos meses. Isso é de ontem. Desculpem, tem uma coisa atrapalhando aqui. Há muita informação sobre isso. Eu mudei de lugar. Pronto. Mas o que isso diz é o seguinte: a crise do combustível de aviação provavelmente vai piorar antes de melhorar, e algumas companhias aéreas de baixo custo podem não sobreviver a um período longo e prolongado de custos altos de energia. Isso é algo que está surgindo agora. Vi outro relatório ontem. Então talvez restem 3 ou 4 semanas com níveis atuais de consumo na Europa. E então, eles vão ter de começar a restringir os voos, ou terão de aumentar drasticamente o custo do combustível. Isso, obviamente, terá efeitos em cascata sobre o preço das passagens e sobre todo o resto, em diversos setores da economia global. Tudo é feito por avião. Essa é uma questão de curto prazo. Não podemos simplesmente continuar empurrando isso com a barriga, porque, por assim dizer, a pista está quase acabando. O que vai ser feito a respeito disso? E qual será o impacto quando isso começar de fato a se manifestar? Bem, foi por isso que deu para perceber o desespero deles quando começaram a ventilar a ideia de que poderiam reduzir as reservas estratégicas para 70 milhões de barris. Isso fica muito abaixo do que recomendam para manter a estabilidade das cavernas de sal onde ficam as reservas estratégicas. Mas há outro problema. Isso é simplesmente ilegal.
fica abaixo do mínimo obrigatório estabelecido pelo Congresso, que deveria estar presente nesses acordos. Então ele poderia tentar, testar mais uma vez outro limite. Está testando isso ao construir salões de baile, ao impor tarifas unilateralmente e em várias outras coisas. Ele quer testar os limites do poder executivo. Talvez tente fazer isso aí, mas a margem de manobra é limitada. O mesmo vale para os estoques comerciais. E onde temos um grande problema agora é o seguinte. Eu recomendaria que as pessoas não se preocupassem tanto nem acompanhassem tanto o preço à vista do WTI ou do Brent. Sabe, deixem isso como ruído de fundo. Acompanhem o preço do combustível de aviação, o preço do diesel, porque são esses os preços que dispararam e permaneceram em patamares elevados. E por causa dessas áreas, ainda mais do que a gasolina afeta o consumidor no dia a dia. O diesel e o combustível de aviação afetam toda a economia, como você apontou, porque são muito importantes no transporte de mercadorias, não apenas no transporte de pessoas. Bem, em que mais o combustível de aviação entra? Ele entra na sua capacidade de travar uma guerra. Então, o quanto os militares têm recorrido a uma série de reservas de combustível de aviação que eram destinadas a empresas do setor privado tem causado problemas nesse sentido. E eles só conseguem manter esses problemas sob controle por um certo tempo. E no meio de tudo isso, eles têm uma possível bolha de IA e mercados de private equity que estão começando a se desfazer. Em parte por causa do Japão. Quer dizer, o que você pode ter é algo assim. É assim que esse tipo de guerra pode sair muito rapidamente do rumo esperado. Você tem o problema de energia no Golfo, que leva a um problema de custos no Sudeste Asiático. Isso, por sua vez, leva a um problema de crédito e de liquidez no Japão, que tem sido usado porque as pessoas tomavam dinheiro emprestado no Japão, já que podiam tomar empréstimos lá a juros tão baixos, e então usavam esse dinheiro para investir no Ocidente. E isso é, em linhas gerais, o carry trade japonês. É um pouco mais complicado do que isso, mas esse é o resumo básico. Então, o que aconteceu no Japão é que ele é o maior comprador, o maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, o que acontece no Japão acaba impactando todo o sistema financeiro global, e especialmente o sistema financeiro dos Estados Unidos. É assim que os problemas com o petróleo podem levar a problemas nos mercados financeiros, que podem causar problemas nos Estados Unidos. E isso acontece de formas indiretas, a partir das questões fundamentais dos preços do petróleo, do gás, dos fertilizantes, dos combustíveis, do enxofre, do hélio e de outros componentes críticos da cadeia de suprimentos. É por isso que Bessent sabe que eles realmente não conseguem sustentar isso, mas não vai contrariar o presidente. A direita sabe que ele não consegue sustentar isso. Ele só contrariou o presidente muito levemente. É por isso que ele ficou de fora quando anunciaram a guerra. Lembre-se, ele, Vance e Tulsi Gabbard foram deixados sozinhos naquela salinha de crise. Enquanto isso, Trump tinha Susie Wiles, de todas as pessoas, lá em Mar-a-Lago para anunciar os ataques. Ele queria puni-los por terem dito não à guerra. Então, Wright sabe que não é assim. Quer dizer, eles simplesmente mentem sobre o que está saindo. É quase como Sean Spicer no início do governo, no primeiro mandato, quando ele tinha que inventar coisas absurdas para Trump. Tipo, Trump saía e dizia, tivemos, sei lá, 5 milhões de pessoas na minha posse. E ele ficava lá dizendo, é isso mesmo. E as fotos mostram que não chega nem perto disso. Mas ele tinha que dobrar a aposta nessa besteira. Parece um ritual de humilhação. É tipo, que coisa burra e maluca o Trump vai dizer. Vou dar um exemplo. Sean Driscoll, que está no exército, é amigo de Richard Barrett. Então, quando Trump veio a público e disse temos controle aéreo completo, supremacia aérea completa, eles não podem fazer nada. Podemos sobrevoar o mais baixo que quisermos, a qualquer hora que quisermos, onde quisermos. Claro que isso era patentemente falso.
e, portanto, perigoso para nossas tropas e para qualquer força militar que agisse com base nessa crença. Então Driscoll veio a público e tentou esclarecer de forma educada que ele queria dizer esse tipo de supremacia aérea, que também é conhecida como não ser supremacia aérea. E porque Driscoll explicou isso, Trump o massacrou e quis demiti-lo só por corrigir o que foi dito. Esse é o problema. Temos um líder com mentalidade de rei que quer demitir qualquer um. Quer dizer, foi por isso que eu adorei quando ele disse que a ideia de que estamos sem munições é uma completa besteira e que quem vazou isso deveria ser punido. Isso é crime. E aí você pensa, espera um segundo, se não é verdade, então não é crime, porque não vazaram nada. Então ele entregou tudo no próprio postezinho dele. Mas essa é a mentalidade dele, e é uma mentalidade muito perigosa. E as pessoas só estão tentando mantê-lo dentro dos limites, para ele não enlouquecer demais, não ir longe demais, para que as coisas não explodam e implodam completamente ao nosso redor. Mas vai ser uma novela. O segundo mandato de Trump vai ser o maior espetáculo de entretenimento de todos os tempos. Só esqueceu de colocar no subtítulo distopia de horror, em vez de ficção cômica. Sim, e o dano físico que isso pode causar a tantos dos nossos cidadãos aqui. Você mencionou a questão da munição. Quero mostrar algo que o presidente Trump disse em 7 de agosto, porque aqui, se você estiver interpretando corretamente, pelo menos é o que eu acho, parece que ele está reconhecendo a contragosto, certo? Há uma pequena escassez, pelo menos de algumas coisas. Temos certos tipos de munição muito poderosa, dos quais temos um suprimento ilimitado, praticamente ilimitado. Temos outros em que a situação é um pouco mais apertada, mas temos certos tipos de munição que são talvez não sejam tão precisos, talvez não sejam, tão sofisticados. Também temos os sofisticados, mas estamos acompanhando isso de perto. Estamos em uma situação muito boa. Temos literalmente enormes quantidades de munição. Então vou falar só da perspectiva militar. A última coisa que ele disse é tecnicamente correta. Nós temos enormes quantidades de munição. Temos dezenas de milhares de kits JDAM e provavelmente até centenas de milhares das bombas que vão com eles. Bombas de pequeno diâmetro, GBUs e vários outros tipos. O problema é o seguinte, ele também tem parcialmente razão quando diz que elas não são tão eficazes quanto as armas de ponta, das quais estamos quase sem estoque. Mas essas armas, como foram dadas ao lado ucraniano anos atrás, o lado russo descobriu como torná-las praticamente inúteis, especialmente as JDAMs, porque elas não vão atingir o alvo. Vão atingir alguma coisa. Se você dispará-los, eles vão chegar ao destino e vão explodir. Mas os russos ensinaram os iranianos e passaram a eles as informações que aprenderam sobre como enganar a ogiva. Então ela simplesmente vai cair em algum lugar, no meio do deserto ou em algum ponto que não seja o alvo militar. Isso significa que, do ponto de vista militar, elas são praticamente inúteis. Agora, há algumas outras variantes que ainda têm alguma eficácia nesse caso, mas usá-las tem um custo maior, por causa das correntes de ar e assim por diante. Em resumo, nossa capacidade é consideravelmente mais limitada do que era quando esta guerra começou. Então, por que quereríamos pensar em mais? Sim, exatamente. E disseram isso a ele. Disseram antes da guerra. Kane estava tão agitado que vazou para a imprensa o fato de que estava alertando o presidente de que não temos munições ofensivas e defensivas suficientes para uma série de ataques de confronto, sem precisar sobrevoar território iraniano para lançar esses mísseis e para nos defender de drones e mísseis iranianos. Mas é claro, a pessoa que vazou isso em nome de Kane foi demitida por Trump pouco tempo depois. Então, isso passou a mensagem. Depois, Hegseth ficou mentindo o tempo todo, dizendo, sim, tá tudo bem, está tudo ótimo. Ele sabia o que o presidente queria ouvir. E de vez em quando sabia que o presidente precisava ouvir algo diferente,
Ele levava Kane com ele e deixava Kane se sacrificar, porque Hegseth não faria isso. Mas Hegseth dizia, sim, estamos bem, senhor presidente. Sim, vamos conquistar. Sim, vai dar tudo certo. E a situação é tão ruim que Vance teve de vazar isso para a imprensa, porque às vezes é assim que se chega até Trump. Você garante que a imprensa cubra o assunto, porque é isso que Trump vai ler. Que, sabe, Hegseth estava enganando o presidente sobre nosso sistema de munições. É por isso que Trump culpou Hegseth em Camp David, embora toda a culpa realmente seja de Trump. Porque antes mesmo da guerra, disseram a ele que não tínhamos os meios para sustentar isso por um período prolongado. E o que você pode nos dizer sobre o que realmente aconteceu lá em Camp David? Pelo que você sabe, o que Trump disse? O que Hegseth disse? Uma criança pequena quer guerra. Por que eu não posso ter guerra? E isso significa que, infelizmente, essa era basicamente a queixa de Trump. E então, quando todo mundo reagiu e disse, bom, sabe de uma coisa? Na verdade, não conseguimos sustentar isso. O que aconteceu? O que realmente chocou Trump, e até certo ponto os militares, mas principalmente Trump, foram os ataques à base aérea da Jordânia e a capacidade de atravessar todas as defesas e matar e ferir tantas pessoas, quase de uma maneira surpreendente. E isso meio que... Então Trump não queria seguir em frente se isso significasse que haveria outro resultado no estilo da base aérea da Jordânia. Ele queria garantias de que isso não aconteceria, e disseram que seria justamente o contrário. Não temos meios de nos defender, não temos meios de sustentar esse ataque por mais do que alguns dias. E se atingirmos alguma das infraestruturas que vocês querem que a gente atinja, isso talvez já tenha mudado. Eles já tinham mudado isso internamente. Então, eles nunca iam executar o plano de genocídio dele. Isso já tinha sido vetado dentro das Forças Armadas. Não acho que Trump saiba disso. Mas esse era de fato o caso. Mas eles disseram, bem, o que acontece é que o Irã, obviamente, vai atingir o Golfo, e nós não conseguimos proteger o Golfo. O Golfo vai ser destruído, e não há nada que possamos fazer a respeito. E Trump ficou furioso e gritou com Hegseth por causa disso. Hegseth se vira e grita com a equipe dele por causa disso, como se a culpa fosse deles. Vão jogar a culpa em algum coitado, sabe? Algum sujeito de baixo escalão? Quando o próprio Kane disse ao presidente e o próprio vice-presidente disse ao presidente que essa era a realidade desde o início. E continuaram insistindo nisso, até que por fim conseguiram fazer o presidente entender. E sabe, graças aos sauditas e a outros que também reforçaram isso, a crença geral, quando vazou que ele ordenaria o ataque naquele fim de semana, era de que se tratava de um blefe. Mas havia uma chance de que ele ainda seguisse em frente com isso. Ele colocou tudo em movimento para fazer isso. Mas a crença de pessoas como Vance era que ele não apertaria o gatilho, que no fim das contas não daria a ordem para seguir em frente às 6 horas daquele sábado à noite. E foi isso que acabou acontecendo. Ele sabe que realmente não consegue atingir esse objetivo. Há uma parte do cérebro dele, a parte mais sóbria, que percebe que ele não consegue. Ok? Mas é essa flertação com a ilusão que causa o problema. Só que o fator decisivo foi tanta gente dentro da hierarquia militar deixar isso claro. E não foi apenas o que eles disseram. Foi o que aconteceu na Jordânia. O que aconteceu na Jordânia confirmou o que Vance vinha dizendo a ele. Não conseguimos defender nossas tropas. Não temos interceptadores defensivos suficientes para ter sucesso. Porque ele consegue se convencer de qualquer coisa sobre o Irã, sobre a taxa de sucesso das nossas munições ofensivas. Essa ilusão, ele pode simplesmente ignorar qualquer coisa que o Irã diga. Mas ele não poderia ignorar americanos mortos. Não poderia ignorar mais de 100 americanos sendo evacuados para hospitais na Alemanha. E ele queria mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 casos desses? Porque era isso que poderia ter acontecido. Não só o Golfo ser destruído, mas nossas baixas aumentando. E é por isso que ele nunca foi a favor de enviar tropas depois que tivemos aquele desastre do avião que caiu.
Ele tem pavor de ser comparado a Jimmy Carter. Não quer reféns. Na verdade, não quer baixas, por causa da repercussão política. Mas isso também mostra a ele que toda a estratégia dele está errada, de maneiras que ele não consegue ignorar. Tipo, ele pode ignorar todo o resto. Pode ignorar qual é o preço do petróleo. Pode ignorar o que está acontecendo no Irã. Pode fingir que há divisões internas no Irã. Pode fingir que a economia iraniana está prestes a entrar em colapso. E é nisso que algumas pessoas na Casa Branca estão incentivando ele a acreditar. Mas a esperança era: ei, a economia iraniana está tão perto de colapsar que o senhor pode simplesmente suspender o bloqueio, senhor presidente. O senhor teve tanto sucesso. Provavelmente faltam só 6 semanas para eles construírem estátuas suas, de 15 metros de altura e douradas, no meio de Teherã, senhor presidente. É só retirar esses 2. Não precisamos deles agora. Vamos acalmar a economia global. Mas em vez disso, Trump pensou: então deve ser por causa da minha vontade de aço, do bloqueio naval. E agora ele está dobrando a aposta nisso. E é isso que dá ao Irã a cobertura para manter o estreito fechado. Porque o Irã pode querer manter o estreito fechado. Mas se o nosso bloqueio acabar, se a nossa presença militar for substancialmente reduzida, se não houver sanções ao petróleo deles, o Sul global, a China e a Rússia vão pressionar demais o Irã para manter o estreito fechado. Eles não querem ser vistos como os vilões que causam a fome na economia mundial. Eles querem que a culpa disso recaia sobre os Estados Unidos. E podem culpar os Estados Unidos enquanto houver um bloqueio, enquanto tivermos um monte de aviões na região, enquanto houver sanções ao petróleo iraniano. Então basta remover essas 3 coisas, como Vance conseguiu fazer no memorando de entendimento. Trump simplesmente puxou o tapete e agora não quer voltar a isso. Certo. Agora isso leva a outra coisa de deixar a cabeça coçando. Eu consigo entender as confabulações do presidente, porque é evidente que há algumas mudanças cognitivas sérias aqui, especialmente nos últimos 6 meses, mais ou menos. E eu até consigo entender, embora discorde disso, os covardes da administração, os chefes de gabinete, ou seja lá quem for. Mas tenho um pouco mais de dificuldade para entender porque alguém como o general Keith Kellogg diria: ei, sabe de uma coisa? Esqueça todas essas coisas, literalmente tudo que você acabou de falar aqui, que é evidente por si só e patentemente verdadeiro. Ele ainda quer argumentar que deveríamos voltar e fazer algo diferente. Mas que tal voltarmos para a costa da barbárie? O que eu diria é: ei, Estados Unidos, voltem e vejam o que Thomas Jefferson fez quando era o 3º presidente. É daí que vem quando se olha para os fuzileiros navais dos Estados Unidos, dos salões de Montezuma às margens de Trípoli. É mais ou menos como quando lidamos com os piratas berberes, entrando lá com força para garantir que eles não continuassem capturando nossos navios e prendendo nossos marinheiros. E esse é um daqueles casos em que temos de usar meios militares para colocar os meios econômicos do mesmo lado. E acho que ele precisa continuar pensando nisso. Então vamos simplesmente voltar no tempo, cara, e virar piratas. Isso vai resolver tudo, porque afinal o Irã é basicamente como os piratas da costa da barbárie, lá nos anos 1800. Então me explica como isso faz sentido. Quer dizer, isso é extraordinário em vários níveis, especialmente se você conhecesse toda a verdadeira história de como surgiu o conflito com os piratas da barbárie e de como ele realmente foi resolvido. Mas isso só revela que alguém como Kellogg esteve iludido o tempo todo. Agora você entende por que Trump acreditou em coisas absurdas sobre a Ucrânia em momentos críticos, no outono passado. É por causa de pessoas como Kellogg, que são capazes de acreditar em coisas ridículas. Mas o que todos eles sabem, Marjorie Taylor Greene confirmou isso no seu programa ontem, é que a principal fonte de informação de Trump não são suas próprias agências de inteligência, nem seus próprios militares, nem qualquer analista geopolítico independente,
Nem seu próprio vice-presidente, a quem ele ignora repetidamente. É a Fox News. E é por isso que você tem que assistir a Fox News, para descobrir qual coisa maluca o presidente vai dizer amanhã. Porque ele realmente escuta e acredita na completa besteira que eles apresentam. E eles vão continuar fazendo isso. Mas isso não muda a realidade básica. Não temos as armas para fazer isso. Não temos as munições para fazer isso. Não temos o efetivo para fazer isso. Não temos fôlego econômico para sustentar isso por tanto tempo. Acho que Trump vai continuar nisso até um pouco depois do Dia do Trabalho. Mas até lá, se o Irã não estiver capitulando de repente, o que não vai acontecer, ele vai estar sob pressão máxima para encerrar o bloqueio e começar a reduzir nossa presença de tropas. E se essas duas coisas acontecerem, o Irã ficará sob pressão para flexibilizar o Estreito de Hormuz e deixar sair mais petróleo. Não acho que ele vá tão longe quanto estão recomendando, mas também não acho que vá suspender nenhuma das sanções ao petróleo iraniano, que poderiam facilitar ainda mais e promover o reequilíbrio dessa parte da economia. Ele vai permanecer no mundo de negação até as eleições de meio de mandato. Ele já está dizendo: as pessoas simplesmente não gostam dos republicanos. Não tem nada a ver comigo. Tá bom. Então essa mentalidade, mas ela não vai mudar a realidade política que virá depois das eleições de meio de mandato. Eu sei que as pessoas estão dizendo, bem, talvez haja duas coisas. As pessoas continuam dizendo que podemos voltar depois das eleições de meio de mandato. Não conseguimos repor os estoques. Quer dizer, é isso que eles não estão conseguindo entender. A China continua apertando o cerco nas terras raras. Eles vão vir para a América mais para o fim do outono. Não vão mudar essa posição. Na verdade, estão ficando cada vez mais restritivos nisso. Então levamos 4 anos para produzir o tipo médio de munição de que precisamos para esse conflito. Leva 4 anos para repor os estoques. E isso se tivéssemos todos os ímãs de terras raras que entram nessa produção. E não temos, porque a China não nos fornece isso para nenhum uso militar, nem mesmo para uso dual. E é por isso que Trump está sempre falando, certo, Trump vai impor essas enormes sanções contra a Rússia e o Irã que o Senado aprovou. A Câmara ainda não aprovou. Mas a natureza do projeto de sanções é tal que elas são voluntárias. Cabe ao Trump decidir quais sanções impor. E o problema é que essas sanções, na verdade, não são contra a Rússia e o Irã. São contra a China e a Índia, especialmente contra a China, por comprar isso. Aí a China simplesmente fica com todas as terras raras e diz: vocês não vão ter nenhuma para a economia civil. Você nem ouve alguém da Fox News, incentivando essa insanidade, mencionar essa realidade. E é por isso que Trump não pode fazer isso. Trump não pode impor nenhuma dessas sanções. Assim como não pode realmente voltar ao conflito. Ele não tem os meios para isso. Agora ele sabe que não tem os meios para isso. E é por isso que está se convencendo. Sim, o bloqueio vai funcionar. Sim, a guerra econômica vai funcionar. Sim, eu ainda vou vencer. Ainda vou ser um vencedor. Então, é nessa direção que a mentalidade dele está indo neste momento. Isso é positivo para nós que não queremos que ele faça nada insano do ponto de vista militar. É negativo para nós que queremos que a economia global tenha algum grau de reequilíbrio. Agora, há outro problema. Você levantou a questão das terras raras e da tentativa de substituir e recompor muitos desses estoques. Eu tenho a impressão, e gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, porque tenho certeza de que você tem muito mais conexões do que eu, de que há pessoas dentro do governo, especialmente na base industrial de defesa, que estão olhando em volta, vendo tudo isso e pensando: tá, tudo bem, vocês façam o que forem fazer, falem do que quiserem, mas eu vejo aqui uma grande oportunidade de ganhar muito mais dinheiro, seja lá o que vocês acabem decidindo fazer. Então vamos apoiar um orçamento de defesa de $1,5 trilhão.
E aí vamos dizer a todo mundo que vamos conseguir uma quantidade muito maior desses interceptadores que não têm sido muito eficazes e dos quais estamos ficando sem estoque, e vão colocar esse número astronômico. Mas na minha opinião, não importa quanto dinheiro você coloca em algo. O que importa é o que você consegue produzir fisicamente e o que consegue obter com terras raras e assim por diante, de outras fontes na cadeia de suprimentos sobre as quais não temos controle. O que você acha dessa reportagem da Victoria Coates? What do you make of this report from Victoria Coates? Novos pedidos orçamentários das Forças Armadas prevêem quase 14 mil novos mísseis e mais de 850 interceptadores THAAD só em 2027. É um aumento significativo, enquanto os Estados Unidos buscam recompor estoques esgotados e ampliar sua prontidão militar. Temos que, de fato, destinar esse dinheiro para as coisas certas, para aquilo de que vamos precisar para lutar as guerras em que estamos envolvidos agora. Então, sim, acho que o presidente fez bem em solicitar $1,5 trilhão de dólares para o orçamento de defesa deste ano. Já temos a NDA em mãos. Agora, vamos começar a destinar esse dinheiro para que possamos iniciar esse reforço militar. Quero dizer, antes de mais nada, do que você está falando? 13 mil interceptadores em um ano, no ano fiscal de 2027, quando fabricamos algo como 600 no último ano fiscal? O que você acha disso? What do you make of that? É basicamente o estado constante e contínuo de ilusão de toda a indústria de defesa. Então, o complexo industrial militar não tem nenhum incentivo para dizer às pessoas: na verdade não conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer isso em vários níveis. Nossa cadeia de suprimentos está desestruturada, em parte porque o complexo industrial militar, esse incentivo financeiro privado, prejudica sua eficácia. Há uma razão para a China, Rússia e Irã conseguirem ampliar a produção e se adaptar tão rapidamente. Eles não têm um enorme complexo industrial militar privado, complicando e comprometendo esse processo, só para direcioná-lo ao que lhes dá mais dinheiro, em vez do que é mais eficiente, do que é o melhor mecanismo para armas de defesa e para conseguir ampliar a produção dessas armas. Depois, temos nossas regulamentações burocráticas internas e a forma como essas coisas são produzidas nos Estados Unidos, às quais China, Irã e Rússia não estão sujeitos. Isso permite que eles avancem muito mais rápido do que nós. Aí temos o terceiro problema. Não temos mão de obra qualificada para fabricar essas armas. O que o complexo industrial militar passou as últimas décadas fazendo foi criar armas cada vez mais complicadas. Por quê? Porque há um incentivo financeiro para que façam isso. Essas armas não só são muito mais caras, como eles podem reivindicar direitos de propriedade sobre elas. É por isso que, neste momento, eles não querem que a Ucrânia tenha nenhum tipo de licença que permita depois produzir e revender mísseis Patriot. Eles querem, quanto mais complicada a arma, mais difícil é para os outros concorrentes recriarem essa arma com facilidade. Mas isso também significa, você também tem proteções legais adicionais, patentes e coisas do tipo, mas também significa que é preciso uma força de trabalho muito qualificada e especializada, que leva tempo demais para ser treinada e assim poder aumentar a produção com facilidade e rapidez. Isso não é um problema de dinheiro. Gastamos dinheiro aos montes. Gastamos muito mais do que o Irã jamais gastou. Gastamos muito mais do que a Rússia gasta. Acho que a China provavelmente não está muito atrás. Mas no caso da Rússia e do Irã, eles estão nos superando na Ucrânia neste momento, que é financiada principalmente pela OTAN. E o Irã fez o mesmo gastando uma fração do que nós gastamos. Dinheiro não é o problema. O problema é toda a nossa cadeia de suprimentos de defesa. E isso faz parte do complexo militar industrial, que tem um motivo para perpetuar essas guerras estúpidas. Continuar enchendo os próprios bolsos. Antes de tudo. Mas eles não podem confessar isso. Não podem admitir isso. Então temos aqui um problema flagrante
criado pelo complexo militar industrial. Não é só a guerra estúpida na qual estamos envolvidos em várias frentes, na Ucrânia e no Irã. Eles não conseguem nem produzir as armas necessárias para sequer fingir que estão vencendo a guerra. Até alguém tão delirante quanto Trump não consegue fingir que está vencendo a guerra, porque eles não conseguem produzir em escala. Isso se deve a todos os desincentivos distorcidos criados por um complexo militar industrial privatizado que sequestrou nossa segurança nacional. E eles não podem admitir isso. Não podem confessar isso. Então, em vez disso, dizem, sabem qual é a solução? Continuar dando dinheiro às mesmas pessoas que criaram o problema. Keep giving money to the same people that created the problem. Yeah, because from the public's Sim, porque do ponto de vista do público, especialmente quando Victoria Coates aparece e diz o que diz, isso está em toda a Fox News. Tem Mark Levin, tem Larry Kudlow, todos esses outros caras que continuam promovendo isso, dizendo sim, 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 mais e mais. E sabe, uma das coisas interessantes que eu achei no programa de ontem com Rich Barres foi quando ele falava dos números. Ele estava num segmento em que falava dos números do MAGA e de para onde o MAGA foi desde o dia da eleição, em novembro de 24 até hoje. Parece que um porco ficou preso na planilha. Tem tinta vermelha por toda parte, exceto em um lugar. Dizia que os boomers da Fox News eram os únicos que ainda estavam, de certa forma, no positivo na maioria desses temas. E isso parece ser suficiente, não todos os boomers. Ele disse apenas os boomers da Fox News que estão assistindo aquilo. Quase todo mundo mais, dentro do universo MAGA, não o país em geral, mas o MAGA, está no vermelho, porque imagino, tudo isso simplesmente não está funcionando com eles. Mas, de alguma forma, com os telespectadores da Fox News, parece que tá. O que você acha disso? Isso mostra a capacidade. Em parte, é porque aquela geração, como Barres detalhou, é uma geração que acredita em mitos. Em especial, a categoria dos boomers mais velhos. Então são eles os que vão morrer mais rápido, para ser bem direto, do ponto de vista de uma prognose política. Mas cheguei à mesma conclusão. Fiz um texto no Substack sobre toda a história de Israel na opinião pública americana e voltei para analisar todos os dados dos anos 1940, sem né, às 50 e 60, desde lá atrás. E você encontra uma certa tendência comum. Agora, o resultado, até hoje, é que o único grupo que tem uma opinião favorável sobre Bibi Netanyahu e Israel, que confia neles para fazer a coisa certa, esse é o termo usado na pergunta, que ainda apoia ajuda militar, envolvimento financeiro e envolvimento político, são os protestantes evangélicos brancos, não hispânicos, com mais de 50 anos, que têm a Fox News como uma fonte importante de informação. Todos os outros grupos, no país inteiro, têm uma visão negativa de Israel e uma visão negativa de Bibi Netanyahu. E o que essa ampla maioria representa é algo que, na verdade, sempre esteve presente. Se voltarmos a 1946, quando já se falava do conflito entre judeus e árabes na Palestina, antes mesmo de Israel ser formalmente criado, os americanos foram perguntados: vocês apoiariam, como os britânicos vinham pedindo, algum nível de envolvimento militar dos Estados Unidos ou simplesmente ajuda militar? Quase 80% dos americanos disseram não. Não temos interesse. Na guerra de 1956 com o Egito, a conclusão foi a mesma. Não deveríamos ter interesse nisso. Na verdade, mais americanos queriam que Israel sofresse sanções pelo que fez no Egito em 1956. Na guerra de 1967, foi muito parecido. Na guerra de 1973, muito parecido. Em 1981, 82 e 83, no Líbano, os americanos passaram de muito simpáticos e favoráveis a Israel, justamente porque mostram se fortalece e how fogou dos Estados Unidos durante o War Free. Ainda havia na geração silenciosa a memória do Holocausto, que despertava simpatia e empatia pela situação dos judeus israelenses.
E então tivemos o início do movimento de coalizão entre os evangélicos baby boomers, o Partido Likud e a direita religiosa, em meados dos anos 70. O que muita gente não reconhece é que essa coalizão evangélica durou só cerca de uma década e meia. Evangélicos brancos com menos de 50 anos não compartilham das mesmas opiniões. Na verdade, evangélicos brancos que são millennials ou da geração Z têm mais simpatia pelos palestinos do que pelos israelenses. É por isso que Israel está numa posição política tão frágil. Mas é o mesmo grupo. São brancos e basicamente vão ao púlpito e assistem a Fox News. And basically they go to the pulpit and listen to Fox News. So between what they're hearing and their Então, entre o que eles ouvem do pastor, o que vem das gerações passadas e o que vem na Fox News, equilibrado com um pouco de rádio de opinião, e depois gente como The Blaze e outros que seguem a mesma linha, Glenn Beck de volta à linha belicista, e outras pessoas como Benny Johnson, outras que se alinham daquele lado. Essas são as fontes de notícias e informação em que eles confiam. Isso se encaixa nos mitos com que cresceram, que Israel é o povo de Deus e que, de alguma forma, o Israel da Bíblia está ligado a Bibi Netanyahu. E eu sempre pergunto sobre isso. Eu ainda não entendo. Onde está isso em Provérbios? Eu não consigo encontrar Bibi. still don't understand. It's like, where is that in Proverbs? I can't seem to find Bibi Netanyahu. Netanyahu. Eu li o livro de cabo a rabo e isso não tá lá, irmão. brother. Exactly. In fact, most of the Old Testament is filled with how Israel's acting. Exatamente. Na verdade, a maior parte do Antigo Testamento está cheia de relatos de como Israel está agindo mal de novo. Deus vai puni-los. É disso que eu me lembro. Então acho que Israel precisa ser punido. Essa é a mensagem de Deus que eu estou vendo. Então você vê a natureza disso. É esse único grupo de eleitores. Mas quem eles representam? Bem, olhe para a idade e o perfil demográfico da maioria dos membros republicanos do Senado dos Estados Unidos. São baby boomers brancos, evangélicos e não hispânicos, que cresceram naquela mesma época. Muitos dos líderes na Câmara, a mesma coisa. Many of the leaders in the House, same deal. Many of the Entendo que você disse corretamente que mesmo na época da Guerra do Líbano, em 82, a maioria dos americanos ainda se posicionava contra Israel nas pesquisas. É isso mesmo? Israel, is that right? yes, especially after Sim, especialmente depois que os ataques aos campos de refugiados xiitas e aos campos de refugiados palestinos mudaram a opinião pública americana. Então, mais americanos simpatizavam com os libaneses do que com Israel. than they were with Israel. More sympathetic. Então, o que mudou até hoje para que um genocídio possa continuar acontecendo e receba o aval desses eleitores? Those constituents. So to a degree, what happened was Israel was relatively low. Então, em certa medida, o que aconteceu foi que Israel manteve um perfil relativamente discreto. E até certo ponto, em outras palavras, não havia um conflito americano de grande destaque. E, pelo menos pelo que sabemos das pesquisas de Scott Horton e de outros, o lobby israelense estava muito engajado e envolvido em facilitar guerras. Ele se misturava ao Estado profundo e ao complexo militar industrial para promover no mundo todo uma mentalidade favorável à guerra. As pessoas que escreveram muitos dos relatórios anteriores ao 11 de setembro e que usaram o 11 de setembro como alavanca para uma guerra constante no mundo todo eram, na verdade, o lobby israelense. Mas o americano comum não sabia disso. Então, para o americano comum, Israel não aparecia com muita frequência no debate público. Very often on their public display. There wasn't anything as high profile as the Beirut. Não houve nada tão marcante quanto os ataques em Beirute no começo dos anos 80, ou as guerras de 73, 67, 56 ou 48. Então, com essa mentalidade, isso era apenas uma questão secundária, meio tangencial. E os evangélicos baby boomers ainda eram muito entusiasmados com o lobby de Israel. Mas a geração X não era. Os millennials não eram. E a geração Z também não era. Isso já estava começando, mais ou menos, uma década atrás. Então, pesquisas detalhadas com evangélicos em 2016, 2017 e 2018 descobriram que a maioria dos pastores, se você era da geração X ou mais jovem, não falava sobre Israel. Israel não era toda essa mitologia inventada pelo lobby de Israel que eles levaram os baby boomers evangélicos a acreditar. A próxima geração de pastores não repetia isso do púlpito. E houve uma mudança das denominações institucionais, mais tradicionais, para o não denominacional, que vai assumir a liderança. Being non-denominational is going to be the lead.
denomination is to not be part of a denomination among Não denominacional é não fazer parte de uma denominação entre os protestantes na próxima década. Isso já está acontecendo em ritmo acelerado. Os batistas do Sul estão perdendo membros, os metodistas estão perdendo membros, os episcopais estão perdendo membros, a Igreja de Cristo está perdendo membros, e assim por diante. A Igreja de Deus está estável, mas até ela está perdendo membros. Tudo está mudando para igrejas não denominacionais. Essas pessoas não estavam pregando sobre Israel. Então, quando começaram a estudar, em 2018, evangélicos brancos não hispânicos com menos de 30 anos, que hoje na prática teriam menos de 40, têm menos de 38, ou seja, basicamente todos os millennials e a geração Z, perguntaram a eles: vocês simpatizam mais com Israel ou com os palestinos? Eles disseram palestinos, já naquela época. Então essa mudança já estava acontecendo. So that shift was already happening. But the generation of the political class and the think tank. Mas a geração da classe política, dos think tanks, dos doadores e dos representantes ainda fazia parte de outra geração. Outra era, outra época, que não via isso acontecendo. Aí veio o 7 de outubro. E na resposta de Israel ao 7 de outubro, o 7 de outubro poderia ter sido um grito de mobilização para a causa israelense nos Estados Unidos. Em vez disso, decidiram arrasar Gaza. Começaram a atirar, sabe, em alguma criança palestina de 6 anos, por diversão. Começaram a, sabe, treinar cães e outros animais para estuprar detentos. Começaram a fazer coisas como atacar jornalistas e famílias sentadas em uma tenda. Começaram, eu sei que isso converteu Charlie Kirk. Começaram a atingir igrejas cristãs, algumas das igrejas cristãs mais antigas do mundo, na faixa de Gaza. Some of the oldest Christian churches in the world in Gaza Strip. Then they started doing the same in the West Bank. Then they were Depois, começaram a fazer o mesmo na Cisjordânia. Depois, estavam derrubando Assad na Síria. E então começaram a fazer lobby pela guerra contra o Irã. E depois, ajudaram a encobrir os arquivos de Epstein. Quando tudo isso se acumulou, basicamente não foi apenas a opinião pública favorável a Israel que desmoronou. Israel passou a ser uma referência, um filtro, um substituto para saber se você está do meu lado ou do lado deles. E não era. Quer dizer, isso não tinha nada a ver com ser judeu, porque a maioria dos judeus americanos desaprova, não gosta de Bibi Netanyahu. A maioria dos judeus americanos se opõe à guerra contra o Irã. a majority of American Jews oppose the Iranian war, even a plurality of American Jews oppose what's Até mesmo uma pluralidade dos judeus americanos se opõe ao que está acontecendo em Gaza. Então isso não é uma questão judaica, nem mesmo na opinião pública americana. O que isso é Israel. Glenn Greenwald fez um ótimo trabalho explicando isso recentemente. É um filtro. É como perguntar: você está do meu lado? Você se importa com as minhas questões, meus problemas, minhas necessidades? Sou um jovem da geração millennial. Não consigo um bom emprego. Estou preso, morando na casa dos meus pais. Não consigo comprar um carro decente. Nem consigo um encontro, porque os aplicativos de namoro recriaram uma sociedade de harém na cultura moderna de namoro americana para gerações mais jovens. Se sou uma garota jovem, estou deprimida, angustiada. Os filtros do Instagram fazem com que eu tenha ansiedade numa taxa 5 vezes maior do que a geração anterior. anxiety at 5x level of the rate of the prior generation. I'm self-mutilating and have suicidal ideation. Estou me automutilando e tenho pensamentos suicidas na maior taxa de qualquer geração de meninas jovens na história americana. Quero que meus problemas sejam resolvidos. Quero que a questão da saúde seja cuidada. Quero que as coisas sejam acessíveis. Eles queriam a volta do Trump de 2018, a economia de antes da Covid, quando as coisas começavam a melhorar. E em vez disso, tudo que vem é Israel, 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 Israel. Tudo é Israel. Então isso virou um filtro. Se você está do lado de Israel, não está do meu lado. E é por isso que isso está se tornando um tema indireto tão poderoso nas primárias democratas. Os republicanos conseguem se safar com isso por um pouco mais de tempo. Se você olhar para a Flórida agora, mais de 60% das pessoas nas primárias republicanas têm mais de 60 anos, certo? Over 60% people over 60, right? So it's just old people that vote in these primaries. And on the Republican Então são só os idosos que votam nessas primárias. E do lado republicano no Sul, isso pode te manter vivo por provavelmente 1 ou até 2 ciclos eleitorais. Mas depois disso vai acabar e morrer. Já está morto numa primária democrata.
E o meu ponto, quando olhei todos os dados, o histórico dos dados, as trajetórias dos dados, por que os dados estavam onde estavam e por que iam estar onde estariam, tudo levou à mesma conclusão. Israel é um pária político nos Estados Unidos. E a geração de figuras políticas e públicas que entender isso, aproveitar isso e fizer campanha defendendo que nos desvinculemos não só dessas guerras no Oriente Médio, mas também da nação de Israel, será o futuro da liderança política nos Estados Unidos. Bem, quero dizer, é bem difícil contestar os números de que você vem falando, por causa do comportamento e das políticas do governo civil em Jerusalém, de Benjamin Netanyahu. No fim das contas, acho que ele será visto como um dos maiores, talvez o maior, desastres a atingir o Estado de Israel desde 1948, por causa da situação para a qual ele está levando o país. A guerra em 7 frentes que eles jamais deveriam ter iniciado e que não podem vencer. E por sua total falta de disposição para fazer qualquer coisa que mude esses parâmetros, tentando insistir em envolver as Forças Armadas dos Estados Unidos como uma extensão das Forças de Defesa de Israel. Não podemos fazer isso. Não vai funcionar. E isso pode arrastar nós dois para baixo. É, no fim das contas, sabe, você pega a maldição do Zelensky. Qualquer um que abraça o Zelensky acaba politicamente morto, sem chance de reação, em 1 ou 2 anos. Acho que qualquer um que se aproximou demais do Bibi vai sofrer o mesmo efeito dessa maldição política com o tempo, porque ele provavelmente amaldiçoou o segundo mandato do presidente Trump, transformando o que poderia ter sido uma presidência de grande oportunidade para a paz global no que provavelmente ficará registrado como uma das presidências mais estúpidas do ponto de vista geopolítico, de política externa e de política militar da história americana. Como Richard Barris explicou, foi a maior oportunidade desperdiçada, talvez, da história da política americana. Mas a demanda do público por mudança não vai desaparecer. Na verdade, ela está ficando mais forte e mais profunda, e alguém vai atendê-la. E talvez isso venha de alguns amigos nossos, em círculos e contextos surpreendentes. Tudo criado porque a arrogância do Bibi achou que ele podia voar um pouco perto demais do Sol. É bem, vamos torcer para que seja assim. Acho que já trouxemos ao programa quase todo mundo de quem você está falando aqui. A única pessoa que ainda estamos tentando trazer é o deputado Massi. Ah, sim! Das equações em cor algumas tapas pessoas da equipe do encontrei. Estávamos trabalhando nisso. Temos de Tome. Temos que colocar o Tome para circular de começar suas visitas. Sim, temos. Mas todo mundo naquele programa já esteve aqui fora. E nós certamente apoiamos isso porque, nossa, como precisamos disso. Não acho que a gente deva simplesmente passar do vermelho para o azul. Temos que encontrar uma nova cor e um novo caminho para seguir em frente. Precisamos de uma escolha que não seja Tweedledum e Tweedledumba. Precisamos de uma opção diferente. De fato. E como sempre, somos muito gratos a você por lançar uma luz tão clara sobre isso. E recomendo que as pessoas acessem a comunidade Viva Barnes Law em vivabarneslawlocals.com. Nós estamos lá. Então, muito obrigado, Ted. É isso. Isso seria legal. E nós também agradecemos a vocês. Esperamos ver vocês em breve. Na verdade, ainda temos mais um programa hoje. Teremos uma reportagem da linha de frente com Stanislav Krapivnik, que acabou de voltar da linha de frente do lado russo, e ele vai, pelo menos, nos contar como as coisas estão daquele lado da linha de contato. Vocês não vão querer perder. Vejo vocês daqui a cerca de 1 hora no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores. E há uma razão para isso. Não queremos ter que bombardear vocês com um monte de anúncios. Clique no botão de curtir e, claro, compartilhe isto com alguém que você ama.